Fala, rapaziada, a gente já trouxe aqui um vídeo completo explicando o motivo do porquê Romarinho não vai continuar no esporte aí para a próxima temporada. E é óbvio que o motivo é a questão salarial, né? Ele tinha um salário X e o Sport estava propondo uma redução drástica no salário dele, assim como estava tentando fazer isso com a maioria dos jogadores que tinham tem contrato com o Sport até o final desse ano, ou do próximo, ou do outro ainda. Foi assim que o Kaique França, até a mulher dele falou. A redução salarial era muito grande e aí a gente não tinha como continuar. Foi isso, basicamente foi isso. E aí o Sport conseguiu meio que uma rescisão amigável com o Kaique França. E aí vamos entrar no ponto do atleta Romarinho, tá, gente? Foi até publicada uma foto aí hoje de manhã, ele treinando separado no CT do Sport. Separado do grupo de jogadores, foi? Exatamente. A informação apurada pelo GE foi que, sem chegar a um acordo por uma readequação salarial, o atacante Romarinho treinará em separado do restante do elenco do Sport. O jogador, aliás, fez uma atividade na manhã desta quarta-feira, sozinho, no gramado da Ilha do Retiro. Aliás, essa imagem foi nem no CT, né? Essa imagem aqui é de antes de outros momentos, mas ele treinou aí no gramado da Ilha do Retiro. E assim seguirá até arranjar um novo clube. Beleza. A reportagem apurou que esta foi uma decisão tomada em comum acordo entre a gestão de futebol do Leão e o departamento jurídico do clube, responsável por anuir que o treinamento do atacante fosse em outro local de trabalho que não o CT. Bom, gente, assim, só para pegar um gancho rápido sobre essa situação. Se o jogador não quer continuar pela questão salarial, mas ainda de certo modo tem contrato com o clube e está tentando ir para um outro clube ao longo da temporada, e pô, não se chegou a um acordo, que ele treine separado mesmo. Essa é que é a realidade. Ele não pode ficar treinando ali com todos os jogadores que estão focados no clássico contra o Náutico, que estão focados no início da temporada, que estão treinando com o Roger Silva, até porque ele vai tirar espaço de outros jogadores que vão ter minutagem com o Roger Silva. Então faz total sentido ele não treinar com o grupo de jogadores. É bem simples, já que ele não quer continuar aqui, mesmo ele dizendo que ama muito o clube, gosta muito da cidade, gosta muito da torcida, não vai continuar aqui. Então, para não infectar o grupo, para não ser mais uma laranja podre ali e infectar outros jogadores e ficar naquela conversinha, naquela ladainha, é melhor treinar separado. Ponto. Concordo 100% em relação a isso, tá? Ruim fica pro jogador, né? Que começou a treinar hoje. Já poderia estar treinando há 2, 3, 4 semanas atrás. Ou até mesmo em separado, né? Só era ele querer, mas não estava querendo. Bom, e aí complementando a apuração feita pelo GE em relação a Romarinho. O atacante e o Sport tomaram rumos distintos para 2026, apesar do vínculo contratual existente entre ambos até o final do ano. O clube ofereceu redução de 50% do salário para o atleta cumprir o resto do contrato da temporada, mas ele recusou a oferta. A tendência é que o Sport empreste ele, né, para algum outro clube aí, até porque ele tem contrato com o Sport. O Sport pode emprestá-lo aí para alguma outra equipe, sei lá, da Série B, da Série A, talvez, para um time que briga ali para não cair. Ou ter algum tipo de rescisão. Agora, tendo a rescisão, o salário dele naturalmente zera, né, vamos dizer assim. Porque aí ele vai ter que buscar um outro clube, e aí ele vai ter que buscar um clube que paga o mesmo salário, pelo menos, que ele queria continuar recebendo até o final de 2026. Aí o que é que disse aqui o empresário do jogador? Agente do atleta Romarinho, Heller Pessoa. Ele afirmou ao GE que a esta altura do campeonato, ou melhor, a esta altura da carreira dele, que tem 31 anos, ele não poderia aceitar as condições do negócio postas à mesa. Abre aspas, né? Romarinho não tem idade para fazer esse tipo de redução. Então, assim, se ele agora abre mão para receber uma redução de 50% do salário, para ele é muito ruim. É um cara que já tem 31 anos, não é uma coisa simples, declarou aí o representante do atleta. De fato, é mais ou menos por aí, tá? Para quem já tem ali 31, 32, já tá no declínio da carreira, isso aí tá claro. A cada ano que passa, o Romarinho vai se tornando cada vez mais um jogador de Série B. E nem é aquele jogador de Série B, B+, primeira prateleira. Já é um atleta de segunda prateleira ali para composição, daqui a pouco é segunda/terceira, tem problemas de lesão aí ao longo da temporada, muita fumaça, pouco fogo, então é tentar farmar o máximo de dinheiro até onde der, tá? Mas ainda tem sim um mercado interessante na Série B. Com a negativa e o fim definitivo da conversa, que se arrastava desde dezembro do ano passado, o staff do jogador decidiu partir em busca aí de novo clube aí para Romarinho, tá? Bom, detalhe que o Sport comprou na gestão nefasta de Romarinho por 2,5 milhões por 50%. Mas até aí ok, né, pô? Razoável, é crível.
Ah, mas 2 milhões e meio por 50% para quem gastou 15 milhões de Carlos Alberto, 2 milhões e meio por 50% não é absolutamente nada, né? Bom, agora passando de pauta para Romarinho, vamos para Rafael Thierry, outro jogador de vidro, outro jogador que se lesiona bastante. Ué, mas o que é que tem a ver Rafael Thierry com o esporte? Na prática nada, né? Já que o Rafael Thierry já saiu do esporte. Mas assim, para quem não sabe, Rafael Thierry acabou de se lesionar mais uma vez, agora com a camisa da Chapecoense. Jogou 45 minutos no primeiro jogo contra o Camboriú, lá no Campeonato Catarinense. A Chapecoense perdeu por 2-0 e a Chapecoense jogou com o que tinha de melhor à disposição. E tomou um gol de Mansu, inclusive, numa jogada que foi meio que saiu em cima de Rafael Thierry, né? E o Camboriú foi lá, fez um gol com o Mansu. Ele mesmo ex-esporte? Ele mesmo ex-esporte. E a Chapecoense acabou perdendo por 2-0. E a informação é que o zagueiro Rafael Thierry teve uma lesão diagnosticada nesta terça-feira e virou desfalque na Chape. O atleta estreou contra o Camboriú pela segunda rodada do Catarinense e foi substituído no intervalo do jogo. Conforme apurado pelo clube, o jogador sofreu uma lesão no músculo semimembranoso da coxa direita e permanecerá no DM até a resolução completa do caso. Vamos ver quanto tempo o Rafael Thierry vai ficar no DM e vamos ver por quanto tempo depois que ele voltar a jogar ele vai se lesionar de novo, porque a tendência é o nosso capitãozinho de vidro, Rafael Thierry, que inclusive ele até deu uma declaração logo na chegada dele, na entrevista de apresentação, falando sobre a trajetória dele aqui no esporte, né? Em 2019, 20, 21, 2, 3, 4, 5, basicamente 7 temporadas aqui no esporte. E ele falou uma realidade, cara, no período que eu passei lá pelo esporte, eu tinha uma média de 40 jogos por temporada. E é mais ou menos uma verdade, mais ou menos, né? Em 2019 ele fez 46 jogos, em 2020 ele fez 13 jogos, tá? Aí você sobe aqui para 2021, 37 jogos, 2022, 48 jogos, 2023, 57 jogos, foi o recorde de números de jogos dele na carreira aqui no esporte. Aí em 2024, 39, 25, 25, beleza. E agora 26, 45 minutos, uma lesão. O ponto da análise é o seguinte, ele de certo modo tá certo? Sim, de certo modo ele tá certo. Mesmo com várias lesões que ele sofreu aqui no esporte e estava jogando com infiltração, ele tem uma média alta de jogos realizados aqui no clube. Mas um desses elementos do porquê ele tinha uma média alta é porque de fato ele é um bom zagueiro, beleza? Mas também porque o esporte nunca tinha um banco decente, pô. Nunca. O esporte em momento nenhum, desde que o Rafael Thierry chegou aqui, assim vai, a partir de 2021 para 2022, o esporte nunca teve um zagueiro que jogasse 80% do que Rafael Thierry jogava. Porque assim, se aqui em 24 o Sport tivesse um zagueiro 80% da qualidade de Thierry, Thierry não teria 25 jogos no ano. Porque ele se lesionou, passou um tempão, voltou em, acho que maio, junho, alguma coisa assim do tipo. Para depois começar a ganhar minutagem, e aí não tinha outro minimamente decente. Aí ele ia, era Alisson Cassiano e companhia. Aí, meu amigo, ele ia deitar e rolar. Ele ia ter de fato um número de jogos muito alto. Assim como em 2025, ele se lesionou, passou um tempão no DM, só voltou aí em julho/agosto, né, por volta disso, e conseguiu concluir ali 25 jogos ao longo da temporada. Se o Sport tivesse um zagueiro minimamente decente, Rafael Thierry não teria 15 jogos nessa última temporada. Então, assim, os números são alavancados, sim, porque ele é um bom zagueiro, ou foi, enfim, ele foi caindo de produção ao longo das temporadas, subiu e depois caiu, né? E também porque o Sport não tinha elenco, tá? É por isso também que ele tem um número tão alto de jogos. Ninguém conseguiu colocar muito ele no banco. E aí, complementando tudo isso, ele tá certo nesse ponto de análise, só que 24 caiu para 39 jogos, 25 para 25. Vamos ver agora em 26. Qual vai ser o número de jogos de Rafael Thierry? Já vem, de certo modo, num declínio físico, técnico, clínico. Então, vamos ver como é que vai ser Rafael Thierry aí ao longo dessa temporada de 2026. Chapecoense, boa sorte, porque vocês contrataram um capitãozinho de vidro que já vem mal há um tempo, tá? Não é de hoje, não. Então, para uma Série A, foi aquela contratação que é no máximo composição de elenco e no máximo, tá? E é isso. Para um time que briga para não cair, no máximo, sendo generoso ainda. Régua passo dando no esporte, vamos agora finalizar o vídeo aqui, trazendo a informação sobre Emanuel Martínez. Do Leão da Ilha do Retiro para o Leão do PC/Leão da Barra. A informação publicada pelo Afonso Ribeiro é que o Vitória tem negociação bem avançada pela contratação do argentino
Emmanuel Martinez, meio-campista do Fortaleza. E assim, eu queria trazer um pouquinho desse histórico também de Emmanuel Martinez, de número de jogos e número de lesões. Primeiro, não acho um jogador ruim, tá? Não acho uma contratação ruim. Eu acho ele melhor do que PP. Eu acho ele melhor do que Ronald. Hoje, do que o Vitória tem à disposição do seu elenco de volantes, de segundo volante, né? Porque Emmanuel Martinez é aquele segundo volante barra meio atacante. Não é primeiro volante, tá? Não faz essa função, porque não é um grande marcador. É mais jogador para preencher espaço e é o jogador para distribuir jogadas do meio para frente, para chegar próximo ali da meia-lua e finalizar uma bola em gol, atacar espaço, achar um cruzamento, um passe, quebrando linhas. É mais isso do que propriamente um volante marcador. Por exemplo, Baralhas para mim é mais completo do que Emmanuel Martinez, porque Baralhas marca mais. Só que Emmanuel Martinez, com a bola no pé, é melhor até do que o próprio Baralhas. Então, são características um pouco distintas, tá? Bom, voltando. Emmanuel Martinez, trajetória aí nos últimos 3 anos. Ele teve um grande destaque no América Mineiro, né, de 2023, que foi rebaixado, se eu não me engano, na lanterna daquela Série A. Fez 62 jogos aí ao longo da temporada, titular incontestável do América Mineiro, e fez uma boa temporada. Apesar de que você olha para os números e você não vê algo tão assustadoramente bom assim, né? São 9 assistências e um gol feito em 62 jogos, ou seja, a cada 10 jogos, a cada 6 jogos, basicamente, ele contribui com um gol. Seria mais ou menos por aí, vai. Não são números espetaculares, não. Mas, se você for parar para analisar, o que ele jogava com a bola no pé, a distribuição de jogo dele, ele chamou a atenção de todo mundo. Não é à toa que até o Bahia, vários clubes entraram em contato com o jogador para tentar contratá-lo. Não foi só o Fortaleza, não. Vários outros clubes bem maiores do que o Fortaleza tentou acertar a contratação do segundo volante barra meio-campista Emmanuel Martinez. E aí, quando o Fortaleza contratou, todo mundo considerou como uma ótima contratação. Ele ia jogar muita bola no Fortaleza, até porque já era um time muito mais bem encaixado e melhor do que o América Mineiro. Mas não deu certo. Fez 25 jogos em 2024, sofreu com a lesão, que deixou ele afastado por cerca de 40 dias. Em 2025, teve outra lesão também que ficou afastado por cerca de 30, 35 dias. Aproximadamente isso, tá? Um mês e um pouquinho. E ele fez 31 jogos ao longo de 2025. Ao todo foram 2 gols e 5 assistências ao longo de 56 jogos. Números, de certo modo, um pouco semelhantes a que ele teve em uma temporada no América Mineiro. Então, aquele Emmanuel Martinez que todo mundo pensaria que ele ia arrebentar no Fortaleza, acabou não acontecendo. E acabou sendo rebaixado também. Foi rebaixado com o América e agora com Fortaleza. Aí você fica naquela, e aí? Será que acabou o Emmanuel Martinez? Aquela ilusão por Emmanuel Martinez, será que ele não vai vingar mais? Pela questão de lesões que ele vem sofrendo? Por não ter tanta sequência e não ter jogado tanto no Fortaleza? Teve bons momentos sim, teve um golaço que ele mete contra o Mirassol, nessa própria Série A, na estreia do campeonato, lá no Maião e tal, beleza. Tem algumas assistências que ele conseguiu distribuir, beleza, show. Mas não rendeu tanto como se esperava, né? Ele é um jogador que, nesse exato momento, tem 31 anos, já não é mais nenhum menino. Finaliza com o pé direito, obviamente, mas o Gol coloca até ele como um ambidestro. Tem 1,69 de altura, tá? E é argentino. Bom, eu acho que é uma boa contratação do Vitória. Para mim, melhora o patamar. Se ele jogar com consistência e não sofrer com lesões, para mim ele melhora o patamar dos bancários do Vitória. Ele não chega para ser um titular absoluto. Ele não chega para colocar Baralhas no banco. No primeiro momento não, tá? Ele não chega pra colocar, sei lá, Kaique Gonçalves no banco, até porque Kaique é primeiro volante. Ele não chega pra colocar Mateuzinho no banco, não. Ele chega pra melhorar o banco do Vitória. E sim, lógico, ao longo da temporada ele pode ganhar ali a titularidade, e pode até ser um titular absoluto, não sei como é que vai ser. O Vitória ganha taticamente com ele porque você pode jogar com 3 volantes, já que Jair Ventura gosta de jogar assim também, né? Você coloca, sei lá, Kaique Gonçalves de primeiro, Baralhas de segundo e Emmanuel Martinez de terceiro volante, ou enfim, um meio-campista central. Então, acho que o Vitória ganha taticamente com ele e ele é uma peça que agrega no elenco, sim. Acho que é um bom jogador que o Vitória acaba fechando, se de fato fechar, né? Então, não acho que é um nome ruim, não. E acho que pode jogar muito bem com a camisa do Vitória nessa próxima Série A. Enfim, dito isso, aguardar, né? Ninguém tem bola de cristal para saber se de fato ele vai jogar bem ou não. Aí, meu amigo, encaixe e tal. Sei lá como é que vai ser tudo isso aí, aguardar. Bom, abraço para todos vocês, tá? Tamo junto, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente.